Olá, querida mente branca! Está começando agora mais um episódio da série Psicologia e Questão Racial, com o professor Edson Bezerra. E nesse episódio ele compartilha com a gente a sua reflexão sobre como vivenciar uma ACP antirracista. Confira! Como vivenciar uma ACP antirracista? Mais do que uma proposta de ser uma espécie de tutorial ou ser um passo a passo procedimental para se vivenciar uma abordagem centrada na pessoa antirracista, a ideia seria muito mais uma provocação para mim mesmo. Como é que eu vivencio essa racialização da minha prática profissional? Então, eu procurei, através desse texto, me responder isso, e nesse momento estou compartilhando com vocês aqui. Inicialmente, é importante ressaltar que esse texto não se propõe a ser uma espécie de tutorial ou protocolo sobre como adequar as nossas práticas profissionais em abordagem centrada na pessoa a uma postura antirracista, como um manual generalista de boas maneiras, como uma espécie de índex. Inclusive, nada mais distante da proposta dessa abordagem, que é uma proposta que valoriza a autonomia, valoriza a liberdade e valoriza o respeito à existência do outro na sua integridade, de uma maneira tolerante, de uma maneira plural. O único efeito prático que essa distorção poderia causar, ou seja, criar uma espécie de tutorial, de manual de como vivenciar uma ACP antirracista, é estabelecer uma espécie de macartismo, não é? Aqui eu estou fazendo alusão à prática de formular acusações e fazer insinuações sem provas, inspirado no sectarismo do movimento macartista derivado após guerra nos Estados Unidos, a partir da ação do senador Joseph McCarthy, em que ele buscava identificar comunistas na vida social norte-americana. Então, essa perseguição absoluta é o que poderia causar a criação de um manual de como vivenciar proposta psicológica como a ACP de maneira antirracista. Nesse caso, seria voltado o risco de causar essa espécie de macartismo, se voltaria a promover distensões estéreis quanto à proposição de uma necessária racialização. A racialização ela é necessária, mas as distensões estéreis, o não diálogo e a não reflexão aprofundada sobre a ausência da questão racial presente no nosso cotidiano se torna. Ou seja, a promoção e presentificação da questão racial, que eu estou chamando de racialização, secular e estruturante da nossa sociedade em nossas atitudes pessoais. Minha pretensão, por sua vez, é compartilhar algumas impressões e impactos em minha prática como facilitador de crescimento e aprendizagens à luz da ACP, desde que eu descobri, como falei mais cedo para vocês, tardiamente, a minha condição de negro e, por conseguinte, compreendi que alguns comportamentos impensados que eu vivi reiteradamente, mais uma vez, durante minha vida, nada mais foram que estratégias de autoproteção perante uma sociedade que, dependendo do local público em que eu estivesse, poderia me humilhar sob a acusação velada de suspeitas indevidas como roubo ou furto, por exemplo. Uma vez que, mais uma vez, reiteradamente, como eu falei, dentro de um grupo de pessoas, eu me senti como sendo, digamos, um daqueles que deveria ser visualizado como suspeito de algo errado que pudesse ocorrer. Tenho clareza que o posicionamento de explícito enfrentamento ao racismo não é uma missão exclusiva às pessoas negras. Essa é uma questão mais ampla que envolve todos nós, uma vez que o processo de privilégio / exclusão social que se complementa, só há privilégio do embranquecimento, essa supremacia branca secular na nossa sociedade, só há isso que há a exclusão daqueles que não estão nesse grupo de privilégio. Então, é uma questão mais ampla que envolve todos nós, e que é historicamente estabelecida no Brasil e acaba inevitavelmente tendo uma repercussão na vida cotidiana de cada uma e cada um de nós. Os exemplos, infelizmente, são tantos que não carece elencarmos situações para ilustrar a discriminação no tratamento a brancos e não brancos no Brasil. Assim, racializar nossas atitudes não é uma necessidade restrita apenas a pessoas negras.
A primeira coisa que quero trazer de como eu comecei a perceber aspectos de diferença na minha vivência antirracista em ACP foi minha necessidade em entender o racismo e o quanto ele me atravessa. Ao afirmar isso, penso no equívoco em identificar esse fenômeno como sendo uma expressão individual ou, no máximo, precisando envolver posturas institucionais para combater as atitudes individuais de discriminação. Se reconheço e legitimo qualquer pessoa em sua singularidade, isso não significa que estou sendo antirracista? Hoje eu sei que não, pois não se trata apenas de um fenômeno individual ou institucional. Também o é individual e institucional, mas mais do que isso, é um fenômeno estrutural. Devo muito a Silvio Almeida, em seu livro Racismo Estrutural, a ampliação de meus horizontes compreensivos sobre o quanto essa mazela estabelece secularmente uma espécie de hierarquia velada e muitas vezes nem tão velada assim, sobre as pessoas no mundo ocidental moderno. Já pararam para pensar sobre a concepção relacionada ao processo de miscigenação do povo brasileiro? Desde a nossa educação base, identificada a uma pretensa e polida democracia racial, regulada pela convivência civilizada, e aqui o civilizada sob a referência de civilidade eurocêntrica, né? E essa convivência entre indígenas, negros e brancos, dentro dessa democracia racial, e do quanto nessa história oficial não tratamos do genocídio dos povos originais de nossa terra, aí incluso o desaparecimento de suas culturas e modos de existência, bem como do sequestro em massa de diferentes povos africanos para servirem violentamente como escravas e escravos até pouco mais de um século atrás em nosso país. Da mesma forma, o quanto essa estrutura colonial que diferenciou entre nossas e nossos ancestrais, aquelas e aqueles que seriam consideradas mais ou menos humanos a partir do parâmetro do homem branco europeu católico e com isso impôs língua, costume, religião, padrão estético e um modelo cultural heteronormativo que ainda continua vigorando por meio do binômio inclusão e exclusão social e dos modos de expressão ou, no caso, invisibilização, silenciamento, perseguição de cada um desses grupos identitários. Diante dessas perguntas, penso que é importante visualizar o racismo nas entranhas do nosso modo de ser enquanto coletivo e como isso me lançou para uma dimensão que rompe com a perspectiva individualizadora da pessoa que me procura em um atendimento, por exemplo. A minha escuta naquele momento não consegue mais acompanhá-la como se fosse um ser à parte. Tem qualquer relação a uma dimensão comunitária e ancestral que a atravessa em seu presente imediato, através de todas as suas lacunas, silenciamentos e dores derivadas, no caso de ser uma pessoa negra. Então, romper com uma escuta limitada ao indivíduo é acolher a sua constituição subjetiva inserida em um contexto formado por pessoas e situações socialmente significativas, caso indo um pouco além do que sinaliza Rogers na sua teoria da personalidade. A singularidade humana expressa, de alguma forma, aspectos de seu grupo social, assim como o coletivo humano é estabelecido por relações que envolvem indivíduos particulares e suas peculiaridades. Tais aspectos, aparentemente contrários, não são excludentes, mas sim complementares, e aqui eu me inspiro em John Keats Wood para falar. Então, esse primeiro aspecto é de que modo o meu olhar, como eu identifico a partir do início desse letramento racial, a minha escuta como uma escuta de um indivíduo não apenas limitada a ele próprio ou a ela própria, mas envolvendo questões de um lugar social, de um contexto racial, inclusive com as suas interseccionalidades, envolvendo gênero, envolvendo classe social, que comparece nesse espaço terapêutico de atendimento. Eu quero destacar uma fala do professor Edson nesse episódio, que ele fala que o enfrentamento ao racismo não é exclusivo às pessoas negras. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe bastante. Lembrando, se você tiver interesse no conteúdo do professor Edson, ele está com vários eventos aí neste mês de fevereiro. O link está na descrição.